Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, agora o capítulo Destino e Responsabilidade. O primeiro e mais imediato efeito da fé que assenta sobre as bases da razão é a consciência da responsabilidade. Muito interessante a frase, né? O efeito da fé raciocinada não é outra senão a consciência da responsabilidade que nós temos perante o próprio processo existencial, perante a vida, mudando uma conduta milenar nossa de utilizar a fé como, através da prece, por exemplo, como elemento de petitório, para que se mude as condições como se a vida fosse uma escolha divina e não a construção nossa. Não tendo um homem senão a visão estreita da vida, limitada aos curtos horizontes da existência terrena, as suas aspirações tornam-se de breve período e pequena extensão, tendo em vista o término que se anuncia ante o advento da morte. Bem interessante. Nós falamos tanto em imortalidade da alma e reencarnação, mas os nossos planejamentos no dia a dia, frequentemente eles estão limitados à atual existência. Frequentemente fazemos planos para atingirmos metas na matéria, quando essa experiência ela é tão rápida, ela é transitória, quando deveríamos lançar os nossos olhos ao futuro como espírito, não apenas como encarnado. Nos lembra aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre o ponto de vista. Pelo contrário, considerando o corpo como sendo uma veste de rápida duração e elaborado para a sua finalidade transitória, embora fundamental ao progresso da alma, dilatam-se as ambições e transferem-se para o futuro, através de um fenômeno natural, sem acomodação ao conformismo, às metas que não podem de imediato ser alcançadas, o que nós falávamos, né? Essa questão do corpo, ele é transitório, e esse planejamento ele deveria estar voltado para esse futuro, né? Sem um conformismo e sem acomodação. Pensando da seguinte forma, que muita gente inclusive fala, mas o espírita, quando ele olha para o futuro, isso aí o acomoda. Não, é exatamente o que o texto tenta nos trazer, porque a fé raciocinada nos dá a condição da responsabilidade e faz com que o indivíduo se mantenha perseverante frente a esse planejamento do seu melhoramento, e não adiando as mudanças, a reeducação que precisa fazer. Os estímulos para a luta fazem-se mais poderosos e as realizações constituem vitórias logradas no dia a dia da existência corporal. Por outro lado, os sofrimentos perdem a aparência primitiva e revelam-se como desafios que são colocados ao longo do caminho do progresso, com a finalidade de promover o indivíduo e facultar-lhe a aquisição de valores que, sem esses testes e imposições, permaneceriam adormecidos. A perspectiva sobre o próprio processo existencial ele modifica. Então os sofrimentos perdem aquela característica primitiva que se tinha de ser punição, de ser castigo, né, ou algo desse tipo. Mas na verdade ela vai se revelar como um desafio, daí o termo prova, para que a gente venha a adquirir valores que nos promovam frente à própria consciência. Semeador diligente e irresponsável, o homem ciente dos seus deveres não tem pressa, tampouco retarda a marcha, porquanto sabe que há época para preparar o solo, ensementá-lo, cuidar das débeis plântulas até que elas respondam corretamente através do fatalismo que lhes jaz inato. Então observamos, mais uma vez, relacionados à questão da responsabilidade, que o indivíduo que é ciente, né, que tem essa fé raciocinada que o leva à responsabilidade, ele não se torna um indivíduo ansioso para atingir determinadas metas, porque nós temos hábitos milenares. Então há um período realmente de preparar o solo, de jogar as sementes, de cuidar dessas virtudes que apresentam-se nesse texto de Manuel Filomeno como as débeis plântulas,
até que elas respondam corretamente através do fatalismo que lhe jaz inato, até que verdadeiramente surja aquilo que já faz parte da nossa estrutura, né? Aí fica o desafio frente a esse conhecimento. Não tem desse modo a presunçosa preocupação de colher em solo não semeado, assim como não pretende resultados antes do tempo adequado, ou seja, deixando que verdadeiramente o tempo e o esforço possam construir, tirando dessa ansiedade, tirando de nós a ansiedade, e não só isso, em especial, nos colocando num patamar de evolução coerente com as nossas passadas, porque vemos muito nos terrenos religiosos os indivíduos que buscam de uma hora para outra adotar determinadas atitudes quando ainda não conseguiram jogar a semente no próprio coração, desenvolver essa plântula para colher os frutos. O que acontece é que às vezes fica uma atitude forçada, onde muitas vezes percebemos que são os indivíduos que falam a toda hora, a todo instante de Jesus, de Deus, e as atitudes, as ações na surdina, inclusive, não representam esse contexto. Então, é necessário caminhar lentamente, respeitando esse tempo, a tal ponto como ele diz aqui, ó, cada ação se dá no seu momento próprio, fruto desse amadurecimento constante que deve ser a nossa busca. O que antes se lhe afigurava enigma ou injustiça, cede lugar a uma ordem natural, com o conhecimento da qual tudo se aclara e revela. Então, esses dois contextos é o enigma, ou é um enigma, seja lá o enigma da fé, ou o enigma diante de alguns fatos, ou a injustiça, a partir do momento em que nós compreendemos que esse futuro é estruturado no agora, mas que o agora nós já estamos colhendo do ontem, dá esse conhecimento que faz com que tudo se aclare, tudo se revela e venha nos possibilitar a calma, porque voltamos a dizer, tudo é temporário, porque estamos numa estrada evolutiva. A criança frágil e macerada, enferma e mutilada no corpo ou na mente, não foi criada como ser algum no momento do seu nascimento, nem ali se encontra para punir os genitores ou ancestrais mais recuados, cuja conduta arbitrária ou equívoca ensejasse a rude expiação, o que não seria nem um pouco lógico uma criança ser punida pelos seus genitores ou pelos seus antepassados. Mais fácil é entendermos que aquele espírito planta para mais tarde colher. E assim ele diz: pelo contrário, carpe o próprio ser os seus desatinos que foram transferidos de uma para outra existência corporal, qual ocorre com o aluno rebelde e incapaz, que a benefício dele mesmo como da sociedade, no educandário, ao invés de ser promovido, o que seria uma injustiça, é conservado na mesma classe para revisar os assuntos não assimilados e aprender o que lhe permite a ascensão a outro nível. O que é a lógica? Voltar ao palco onde nos equivocamos, onde não aprendemos as lições e permanecermos na mesma sala de aula, entrando em contato com a mesma prova, para ver se atingimos a média, para passarmos adiante para outro nível. Cumprindo o áspero período de recuperação e reparação dos erros, aquele ser prisioneiro na dor se liberta e volve à sua individualidade, que reúne todas as suas conquistas, prosseguindo em novas etapas de progresso, sem o sinete da aflição ou limite expiatório. Então, cumprindo esse período, passando por média naquelas provas, ele volve à sua individualidade, que reúne todas as suas conquistas ao longo do tempo, porque nada que é adquirido pelo Espírito se perde, e prossegue em direção de novas etapas, agora não mais assinalado pela aflição ou pelo limite expiatório, porque já conquistou, já passou por essa prova, obviamente, levando em consideração que o indivíduo não venha a adquirir novos débitos. No intervalo entre uma e outra reencarnação, reintegrado nos seus valores intelecto-morais, mantém correspondência mediúnica com os afetos que permanecem no corpo, animando-os e impulsionando-os ao progresso,
mediante o qual volverão mais tarde a reunir-se, felizes, em grupos familiares ou fraternais. Então, enquanto na erraticidade, reintegrada aos seus valores, superando as suas limitações, mantém correspondência mediúnica com aqueles que ficaram na Terra, ou até mesmo na própria espiritualidade, né? Mas nesse contexto mediúnico, está relacionado com aqueles que ficaram no corpo. E aí passa a ser aqueles espíritos amigos que animam, que estimulam, mediante o qual mais tarde retornarão a se reunir em novas etapas, né? Tanto, repito, na espiritualidade como até mesmo no contexto da Terra. Recuperando a lucidez após a morte do corpo físico, compreende a necessidade da provação anterior a que foi submetido, bem como as razões que ligaram os seus pais ao quadro de dor, podendo explicar-lhes tais sucessos e armá-los de valor para procedimentos futuros. Ou seja, nenhum de nós que passe por qualquer tipo de prova ou de expiação deixará de saber o motivo disso. Retornando ao plano espiritual, iremos compreender o porquê foi necessário passar pela provação, bem como as razões que nos ligaram aos pais ou às pessoas diretamente envolvidas que sofreram junto conosco, né? De tal forma que a gente vai, obviamente, compreendendo e uma vez compreendendo, ter com toda certeza a capacidade de agradecer por termos resgatado, aprendido, amadurecido. A ignorância, a falta de discernimento, as limitações são corporais, logo superadas após a libertação do caráter orgânico, no qual esteve por breve ou largo período para a redenção educativa. Isso é muito importante, porque há pessoas que passam pelo limite intelectual, pela falta de oportunidade na atual existência de desenvolver esses dotes, como a escrita, a leitura, e assim quando volta no contexto da psicografia, dando informações sobre si próprio, como se encontra no plano espiritual, muitas pessoas duvidam, dizendo que a pessoa era analfabeta, que tinha um problema de idiotia, que tinha problemas mentais que lhe impossibilitavam esse tipo de comunicação. No entanto, estamos sendo chamados a atenção aqui para que essas limitações são corporais, logo superadas após a libertação do caráter orgânico. Voltando à condição de o espírito, esse retoma o seu conteúdo. Basta analisarmos pela lógica. Será que aquele indivíduo que hoje, né, por uma questão de necessidade, apresenta essa característica de ser analfabeto, é um espírito que verdadeiramente ao longo das suas encarnações nunca aprendeu a escrever? Ora, a lógica nos fala o contrário. Pais e filhos crucificados nas traves invisíveis das enfermidades físicas, psíquicas ou morais são comparsas dos mesmos delitos, novamente reunidos para a renovação de propósitos, através do ressarcimento dos débitos que ficaram após a morte anterior e que não foram saudados. Voltam naquele mesmo grupo familiar, trazendo as mesmas características, patologias, enfermidades físicas ou psíquicas ou até mesmo morais, solicitando, obviamente, um novo rumo para resgatar, para reaprender frente às leis naturais e divinas. Assim é que nós vamos observar essa semelhança, e a genética, nesse contexto, apresenta-se como o instrumento do espírito para a execução dessas leis divinas. As leis fomentadoras do progresso reúnem os incursos nos mesmos códigos da justiça e os trazem aos sítios onde delinquiram, de modo que juntos outra vez recomponham a paisagem moral danificada, só erguendo os que ficaram vitimados pela sua tirania ou insensibilidade. Ou seja, voltamos aos mesmos sítios onde delinquimos. Não nos encontramos na Terra de forma aleatória. Há uma razão de ser que está vinculada a essa lei divina. Seria um absurdo se fosse diferente o comportamento da divina sabedoria, brindando a esses seres infelizes da terra com os desajustes nos quais se estorcegam. Não houvesse para eles uma causa anterior,
ou se lhes concedesse após a morte o paraíso para cuja conquista nada fizeram, tendo-se em vista a impossibilidade em que se encontram para realizá-lo. Deixá-los à própria sorte em qualquer lugar de dor eterna, após tanto sofrimento, constituiria da mesma forma aberração maior. Ou seja, essa tese de que verdadeiramente o indivíduo, né, passa por problemas tão sérios simplesmente porque Deus o escolheu para tal, ou pelo próprio resultado da aleatoriedade, não é algo que venha responder à razão, bem como ganhar o paraíso sem ter feito absolutamente nada. Não se depurasse o criminoso através da reencarnação, e permaneceriam neles as marcas ultrizes dos seus desvarios, resultado da sua imperfeição espiritual, que as experiências sucessivas do corpo logram aprimorar, libertando-o da inferioridade. Viva a reencarnação, que é sempre o lapidar desse diamante que nós somos até um dia ao ponto de fazer brilhar a nossa luz. Assim, as inteligências que se compraziam na luxúria e na tirania retornam nas patologias da idiotia, assim como os suicidas que esfacelaram o crânio, esmigalhando o cérebro, volvem nas expressões da excepcionalidade, do mongolismo, da hidrocefalia, vinculados àqueles que de alguma forma se fizeram comparsas da delinquência que se entregaram. Então nós observamos que essas patologias já notificadas na ciência humana nada mais são do que marcas do passado, onde o indivíduo agora, pelo próprio mecanismo do amor divino, possibilita que possa encontrar no corpo a medicação para este espírito, que irá imprimir a marca nesse corpo, que é passageiro, e no momento em que há o desencarne, leva a deformidade do espírito consigo para a intimidade da terra, libertando o espírito agora, novamente, em seu formato e em sua potencialidade divina, como fora formado. Os quadros complexos das enfermidades que dilaceram os homens restaram-lhes a dignidade perdida e despertam-nos para a valorização dos recursos da vida, que são malbaratados quase sempre com leviandade e prepotência, revolta e presunção, que o egoísmo comanda, soberano. Então, esses quadros complexos é interessante, né, quando ele fala aqui de restaurar a dignidade. É o indivíduo que fere a lei, torna-se até mesmo envergonhado frente àqueles que o enxergam, estamos falando em termos espirituais, mas uma vez voltando ao palco terreno, resgatando este débito, ele agora tem a capacidade de voltar de maneira digna, pela condição de ter pago, de ter resgatado perante a lei, podendo encarar aqueles que o olhavam de frente, sem envergonhar-se, porque teve a capacidade de refazer a sua história. Às vezes, ficam surpresas muitas pessoas que são aquinhoadas com mensagens afetuosas dos filhos de tenra idade, já desencarnados, de doentes e limitados mentais, como de analfabetos, que ora se expressam com fluidez e correção, preocupados em identificar-se e auxiliar os familiares e amigos que permaneceram na terra. Como falávamos, né, as pessoas ficam surpresas quando recebem notícias de crianças, de pessoas que tinham problemas mentais, achando que a limitação era do espírito. Guarda-se na mente que tais dificuldades e prejuízos pertencem ao corpo, impostos pelo espírito necessitado de expiar e de reparar faltas, jamais do ser eterno, que após a recuperação moral assume o controle dos seus triunfos e pode expressar-se sem os impositivos constritores do processo de reeducação a que esteve submetida. Então vejamos, Manuel Filomeno é muito claro quando nos chama a atenção de que o limite é do corpo, não do espírito. Quando ele retorna ao plano espiritual, que ele readquire, né, a sua capacidade, o que ele chama aqui a sua recuperação moral, ele assume o controle de todas as suas potencialidades, podendo levar adiante, né, a sua mensagem, aquilo que deseja e que lhe é permitido.
Ciente dessa realidade lógica e normal, a responsabilidade assume o comando dos atos atuais do homem, que se engaja, consciente e espontaneamente, num programa de elevação, a que se entrega com otimismo por antecipar os resultados do seu empreendimento em face das realizações que se permite. Ciente, como fala no início, né, a fé raciocinada nos leva à responsabilidade, porque sabemos que verdadeiramente já estamos colhendo ontem e estruturando esse amanhã. Não se trata de uma utopia, senão do prosseguimento das atividades que a morte não interrompe. Da mesma forma que os planos acalentados antes do berço, após estes se desdobram em operações de grave significado para a vida e que vão tomando corpo à medida que as oportunidades e os meios se apresentam. Há um planejamento antes, que a partir do berço começa a se desdobrar, e bem como acontecerá da mesma forma após o portal da morte. Essa visão responsável da vida confere ao sofrimento o valor que tem, ou seja, concitar, instigar, excitar o espírito endividado ao resgate, ou estimulá-lo à conquista de novos títulos de enobrecimento de que necessita para ser feliz. Essa visão faz com que a gente rompa com a zona de conforto, com o marasmo, não entendendo a linguagem silenciosa, embora operante, do amor e da beleza em toda parte presentes. O homem não se pode furtar à reflexão, ao exame, quando colhido pela dor ou recambiado ao leito pela aprovação, ou impedido de seguir conforme lhe apraz, através da expiação que surge no momento e que menos espera, como a cegueira repentina, a paralisia progressiva sem aparente causa lógica, a hemiplegia ou a paraplegia, a incapacidade para o matrimônio, a reviravolta econômica que o leva à escassez de recursos ou os dramas morais, os tormentos emocionais e psíquicos que estrugem de um para outro momento, alterando completamente a programação estabelecida ou o curso dos acontecimentos agradáveis no qual se encontrava. Diante, então, de todos esses elementos que podem surgir na nossa vida, o homem não se pode furtar à sua reflexão e ao exame, porque a partir do momento em que ele se encontra nesse contexto, ele não está sendo assinalado pela divindade para ser punido ou castigado, apenas para compreender que chegou o momento do resgate, do aprendizado, do pagamento de um débito, o que dará a ele a condição de atingir a felicidade como espírito imortal que é. Em tudo, porém, se apresenta a providencial sabedoria de Deus, demonstrando a fugacidade da organização física ante a perenidade da vida em si mesma. Vejamos, Deus, inteligência suprema, onde a sua providência preside a todos os acontecimentos. Ele passa a cuidar de absolutamente tudo, de tal forma que verdadeiramente nada é por acaso. A fé racionalmente adquirida, responsabilizando o homem, é farol que lhe ilumina o passo em qualquer circunstância, apontando-lhe o rumo seguro por onde segue. Então nós, espíritas, que trazemos a razão para a fé, faz com que tenhamos a obrigação de desenvolver a responsabilidade. E, de certa forma, tendo Jesus como guia, temos em nossas mãos uma bússola para seguirmos da melhor forma, de tal maneira que não teremos como reclamar desse amanhã, porque encontra-se sendo feito, escrito, rascunhado neste momento. Até o próximo encontro.